EGV no ar. Apoio cultural GVTEC. IGV Consult. Empreendedorismo, novos desafios empresariais, gerenciamento e liderança. Estes são alguns dos temas da nova proposta do EGV no ar. Acompanhe os nossos debates sobre as mudanças no mundo dos negócios, a partir dos conhecimentos e experiências dos ex-alunos da Fundação Getúlio Vargas. No programa de hoje vamos falar de teletrabalho, isto é, o trabalho à distância. Você vai saber mais detalhes sobre esse tema com Roberto Tranjan e mais dois convidados especialistas nessa área. Fique ligado, o EGV no ar começa agora. O melhor símbolo da era industrial é a máquina. As pessoas se reuniam ao redor da máquina, no mesmo tempo, no mesmo endereço e na mesma carga horária de trabalho. Quanto mais próximo da máquina, maior era o status. Só que o mundo mudou. Nós não estamos mais na era industrial. Nós estamos na era do conhecimento. E todo o conceito de comando, de tempo e de carga horária está transformado. O teletrabalho é um desses indicadores de transformação. O teletrabalho é o trabalho em qualquer hora e em qualquer lugar. Falaremos sobre isso nesse programa, e para isso nós temos aqui dois convidados. Um é o Luiz Sacuda, aqui do meu lado, que é doutorando em administração pela FGV e vice-presidente da SOBRAT, Sociedade Brasileira de Teletrabalho e Teleatividade. CEO do Sacuda.com, que é o portal do empreendedor. E aqui do meu outro lado, o Álvaro Melo, especialista em teletrabalho e membro do CRA, Conselho Regional de Administração de São Paulo. Também autor do livro Teletrabalho, do qual ele vai falar daqui a pouquinho para vocês. Vamos para o nosso intervalo e reiniciaremos o nosso bate-papo daqui a pouco. Programa EGV no ar, o assunto de hoje é teletrabalho. Ao meu lado, Luiz Sacuda e Álvaro Melo, para nós tratarmos desse assunto. Primeira pergunta, Sacuda, Álvaro, destaquem primeiro a diferença que há entre teletrabalho, telework, telemarketing, escritório virtual. Quais as principais diferenças desses temas? É interessante ver como é que surgiu essa palavra, né? Os americanos eles têm uma palavra específica para o trajeto de ir e vir de casa, eles chamam esse trajeto de commuting. Então o que eles fizeram? Eles fizeram uma palavra para falar que eu faço isso virtualmente, ou no caso, através de tecnologia de comunicação e informação. Então eles botaram tele na frente, por telecommuting. O Jack Niles que criou essa palavra. Na Europa começaram a usar mais telework do que telecommuting. Eu acho que é interessante ver que os europeus davam um pouco mais de importância ao trabalho em si, não ao onde é que vai ou como é que vai, etc. Lógico que isso é bem diferente de telemarketing, de telefone e de outros teles, né? E outras coisas que você falou, né? O escritório virtual, o centro de negócios, tem várias outras coisas que estão em torno aí do teletrabalho que a gente pode estar comentando. Álvaro, completa para a gente, quero que você já faça referência ao seu livro que trata disso, e também queria que você dissesse, eu acho que é importante para quem está nos assistindo, exemplos de empresas que já institucionalizaram o teletrabalho como processo. Esse, na realidade, é o primeiro livro escrito em português por um autor brasileiro, como o Luiz falou há pouco, para deixar bem claro o conceito
E quando a gente está conceituando sobre o teletrabalho, isso tem que ficar muito claro para definir os limites, o que é teletrabalho e o que não é teletrabalho. Caso contrário, a gente vai ter aí realmente uma confusão de definições e pode prejudicar até a implantação de um programa de teletrabalho. No Brasil, nós temos já uma boa quantidade de empresas que implantaram o teletrabalho, mas com detalhe, Franjão, muitas delas estão omitindo prestar informações. Nós detectamos isso junto com o Luiz, nós fizemos a primeira pesquisa no Brasil sobre esse assunto. Essa pesquisa, inclusive, serviu de apresentação num recente evento europeu que nós participamos em Estocolmo, e foram apresentar quais são as tendências de teletrabalho no Brasil. Conseguimos algumas empresas, dentre elas destaca a Siemens, a própria Natura, a IBM, a Cássio, a Cisco, enfim, tem essas empresas que já praticam o teletrabalho, já implantaram o programa de teletrabalho. O que é essa? Eu não penso a divulgar. Como o teletrabalho é uma forma recente de se trabalhar, e isso não está especificamente, estou falando especificamente na nossa CLT, que é de 1943, é claro que você não podia imaginar. Era industrial, né? Era industrial, 1943, né? Era do conhecimento. Então... Quer dizer, hoje há uma implicação relacionada à legislação. Não que a legislação seja contra em nenhum item do CLT, mesmo considerando que ela seja de 1943, e nenhum item lá é contra o teletrabalho. Sim. Mas o problema muitas vezes está na interpretação que se dá numa relação dessa que é totalmente nova. Uma relação onde não tem comando visual. Isso. Quer dizer, os controles tradicionais e convencionais. Mudou toda a cultura, todos os valores da sociedade. As empresas que implantaram planejadamente, devido todos os aspectos do teletrabalho, essas não tiveram problemas trabalhistas. As que tiveram é porque tentaram fazer de alguma forma e tiveram problemas por falta de uma precaução, de uma cautela, que é exatamente o que nós propomos no nosso livro, nos nossos trabalhos, nas nossas pesquisas. Eu vi que você respondeu, depois a curta completa isso. Embora haja a omissão de informação, há comprovação de que há de fato ganho de produtividade com o teletrabalho. Você tem informações a respeito disso? Temos informações e comprovadamente, e aliás é uma coisa que a gente tem que deixar bem claro: a empresa ela só vai adotar o teletrabalho se realmente ela estimar que ela vai ter grande produtividade. Claro, trazendo benefícios para o seu funcionário, que não vai ter que enfrentar de 2 horas a 3 horas por dia no trânsito, indo e vindo, né, no trabalho, problema até de qualidade de vida, tudo bem, isso para o indivíduo é bom, mas a empresa tem que ficar muito claro, quando ela compara os custos dela com o pessoal que trabalha no sistema tradicional, se deslocando todo dia para sair da empresa, e também aqueles que trabalham à distância. O Álvaro deixou já as pistas, mas como é que você realmente diminui custos? Você tem uma quantidade razoável de teletrabalhadores, ou seja, eles não estão o dia inteiro utilizando a sua mesa, tá? Você pode otimizar melhor o espaço de modo que você não precisa daqueles grandes escritórios em regiões nobres. Você pode ter uma área bastante flexível, onde só quem realmente está precisando daquele espaço utiliza, e você tem outros aspectos, né? Esse mesmo trabalhador utiliza melhor o seu tempo de trabalho, então ele consegue fazer mais visitas, ele consegue estar mais próximo dos seus clientes, e isso gera mais negócios, e isso tem ganhos de produtividade. Quanto custa equipar um teletrabalhador? Veja bem, no fundo, você não custa muito mais do que você já gasta hoje. Porque, por exemplo, tem muitas empresas que dizem: puxa vida, mas eu vou ter que comprar um computador para o meu funcionário, por exemplo. Puxa, mas veja bem, é até melhor, dependendo do caso, você ter, por exemplo, você dá um notebook, na verdade você não dá, você empresta um notebook, o seu funcionário financia, tem várias soluções. Esse vínculo até com o equipamento da empresa, ele passa a tomar mais cuidado até. É uma coisa muito interessante. A família também vê, não, isso é instrumento de trabalho de tal pessoa, então tem que respeitar, tal, não é? Um detalhe que é importante a gente deixar bem claro para os nossos colegas é desmistificar um pouco essa questão. Quando a gente fala em teletrabalho,
isso não implica que eu vou desaparecer da empresa. Nunca mais eu vou voltar na empresa e vou passar o resto da minha vida trabalhando em casa. Serei um estrangeiro. Você pode até ter, como nós conhecemos aqui em São Paulo, por exemplo, alguns funcionários que são funcionários da Microsoft, são funcionários de empresas multinacionais, eles estão aqui. É claro que esse daí não vai, com frequência, à sua empresa sede. Mas no nosso ambiente, quando a gente fala em teletrabalho, não necessariamente quer dizer que seja somente em casa, trabalho em casa. O pessoal leva muito para esse lado. Qual seria a média para trabalhar em casa numa empresa? Existem várias empresas, isso inclusive até depende do acerto entre o funcionário e a empresa. Por exemplo, uma vez por semana, ou 2 vezes por semana, ele trabalha em casa. Entendo. Em casa. Pode ser 4 vezes por mês. Isso vai variar muito do acerto que ele faça com a própria empresa, a sua atividade, a característica da sua atividade. E nós sabemos que, inclusive, já tem empresas aqui em São Paulo, onde o funcionário vai lá só para bater papo. Olha que coisa interessante. Olha a inversão que nós fizemos. Ele produz em casa. Produz em casa, que era um local de trabalho, não era? De convívio. E olha, vai para conviver na empresa. Ele vai para conviver. E vai para casa para trabalhar. E vai para casa para trabalhar. Veja a mudança de paradigma na nossa sociedade é completa. E, inclusive, tem empresa aqui em São Paulo que você chegar lá, você pensa que está num clube. Piscina, mesinhas, cadeiras, sombrinhas, a turma batendo papo 3, 4 horas da tarde, na hora do expediente. Que é isso, não? Trabalha em qualquer horário, né? Não, e a empresa favorece, a empresa tem um ambiente que favorece ele ir lá bater papo. Ou seja, para evitar aquilo que já aconteceu com muitos teletrabalhadores, ou seja, ficarem isolados e vão se afastando da empresa, perdem a rede de contatos, enfim, isso prejudica muito. Aí corre risco na hora de uma promoção, na hora do negócio, ele é esquecido. Um outro símbolo da era industrial, além da máquina que eu falei no início do programa, é a necessidade de controle por parte dos líderes. Como é que ele se sente? Porque ele não tem mais aquele pessoal todo abaixo, ou seja, diante da visão dele, ele não tem mais um cartão de ponto para aquele indivíduo, ele não tem mais o sistema de controle que ele normalmente adotava como chefe. Esse é um dos piores problemas. Aliás, as dificuldades maiores que a gente tem encontrado no teletrabalho é exatamente com gerentes que não sabem administrar os seus funcionários invisíveis. Ou seja, ele não foi treinado. O problema, às vezes, não está no resíduo do funcionário, no teletrabalhador. Esse é aquele chefe que ele, a todo instante ele tem que estar junto, ele tem que estar... Enfim, esse é um problema que acaba acontecendo.